Chegamos então à nossa última aula da matéria Deus, o Espírito Santo. E estamos examinando aqui o capítulo 34 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre o Espírito Santo. O que nós esperamos é que com esse curso você tenha entendido uma coisa fundamental acerca do Espírito Santo, acerca da pessoa do Espírito Santo e da sua obra. Tenha entendido que o Espírito Santo é Deus e que nós não temos três deuses, mas temos um Deus apenas. Um Deus que se revela a nós como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas iguais em poder, honra e glória, e esses três são apenas um Deus. E é sempre bom repetir que não adianta nos esforçarmos para tentar entender isso. É algo que nós cremos e aceitamos pela fé, e tão pequenos que somos, tentar entender essa grandiosidade de Deus é tentar colocar o universo na nossa mente. E nós temos essa limitação pela nossa própria natureza, mas nós entendemos que Deus é um, e Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Isto é importante destacar porque para algumas pessoas que não têm essa visão, elas se comportam da seguinte maneira: estudam o Antigo Testamento, o Novo Testamento, matérias como livros específicos, Colossenses, Hebreus, e quando elas pensam no Espírito Santo, elas pensam apenas numa matéria que vai falar sobre o fruto do Espírito e dons. Limita demais a pessoa do Espírito Santo. Ou então tiram o Espírito Santo do seu contexto, que é a Bíblia, do seu centro, que é a pessoa de Jesus Cristo, e procura desenvolver algo baseado tão somente nas suas experiências. Então, como professor da matéria, eu espero e oro para que a partir de hoje você faça cada matéria que nós tivermos à frente, evangelismo criativo, como interpretar a Bíblia, enfim, que você faça cada uma das matérias sabendo que em cada uma delas você está vendo, você está estudando, na verdade, aspectos importantíssimos da obra do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, então, vendo a parte final. E o parágrafo 4º, o quarto parágrafo do capítulo da Confissão de Fé que fala sobre o Espírito Santo, diz o seguinte: pela presença do Espírito Santo nos seus corações, ou seja, nos corações daqueles que, como nós vimos no final da aula passada, aqueles que foram batizados, foram lavados, foram regenerados pelo Espírito Santo e reunidos em uma só igreja, ou seja, pela presença do Espírito Santo nos seus corações, todos os crentes, estando intimamente unidos a Cristo, a cabeça, estão assim unidos uns aos outros na igreja, que é o seu corpo. O Espírito Santo chama e unge os ministros, pastores, obreiros, unge os ministros para o seu santo ofício, prepara todos os outros oficiais da igreja para o seu trabalho especial e concede vários dons e graças aos demais membros. Ele torna eficazes a palavra e as ordenanças do Evangelho. Por ele a igreja será preservada e aumentada até cobrir a face da terra. Será purificada e, afinal, tornada perfeitamente santa na presença de Deus. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 1. Vou ler rapidamente aqui, você acompanhe. Efésios,
capítulo 1, do versículo 15 até o 23. É um texto longo aqui, 8 versículos. Acompanhe aí na sua Bíblia. Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, e a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler fala da oração que Paulo faz pela igreja. E a oração de Paulo é no sentido de que Deus, através do Espírito Santo, ilumine os corações dos membros ali da igreja de Efésios e os nossos corações, para que nós fôssemos capazes de compreender a grandeza do poder de Deus disponível para a nossa vida. E aqui ele explica qual que é esse poder. É o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Você já imaginou? Alguém disse que esse é um poder poderoso. Poderíamos dizer, esse é um poder poderoso, poderosíssimo. É uma maneira de, até contrariando as regras da língua portuguesa, mas estarmos falando que poder. É o mesmo poder que Deus usou sobre Jesus Cristo para ressuscitá-lo, para trazê-lo da morte com um corpo perfeito. É esse mesmo poder. É o poder da ressurreição que está agindo na vida da igreja. Na minha opinião, esse é o maior de todos os milagres. Como nós descrevemos na aula passada, é aquele momento quando o Espírito Santo coloca vida no coração de um pecador. Quando Deus colocou vida no meu coração, eu que estava morto nos meus delitos e pecados, Ele pôs vida. O que é isso? É o poder da ressurreição. Vamos pensar em Paulo, o próprio escritor aqui do livro de Efésios. Era um homem religioso, que confiava na sua tradição, confiava nos seus rituais, confiava em si mesmo, tinha um ódio tão grande pelos cristãos que o perseguia, torturava, ajudava e consentia na morte deles, como foi no caso de Estevão. Mas que grande milagre é esse poder da ressurreição, quando Jesus Cristo aplica isso na vida dele, quando o Espírito Santo aplica isso na vida de Paulo, e é por milagre, é um milagre que ocorre lá no coração. Aquele homem que perseguia, quando Deus fala com Ananias, lá em Damasco, que ele estava trazendo Saulo, Saulo e Paulo é a mesma pessoa,
quando Deus fala que está trazendo Saulo, Ananias, ele argumenta com Deus: Deus, esse homem ele é terrível, ele tem feito coisas terríveis. E Deus falou: não, eu vou ensinar para ele como é precioso sofrer por amor do Evangelho, por amor de mim. É o poder da ressurreição. Então Paulo está orando, pedindo que o Espírito Santo esteja iluminando os corações dos crentes para que eles sejam capazes de entender o poder à nossa disposição. Nós vivemos numa época onde as pessoas adoram e valorizam o poder do dinheiro. E aquelas pessoas que possuem suas contas bancárias com bilhões se sentem poderosas. Mas esse poder não é nada. O grande poder é o poder de Deus, é o poder manifesto na ressurreição. E é esse poder que está à nossa disposição. E o apóstolo Paulo continua dizendo que Deus exerceu esse poder sobre Cristo e o colocou acima de todo o nome. E aqui eu vou usar uma figura que, na verdade, eu não gosto muito da simbologia dela, mas é muito usada, que é a ideia da pirâmide. E tem muitas pessoas aí que têm nos seus cultos secretos essa figura da pirâmide. E muitos pensam que no topo dessa pirâmide, eles até desenham um olhozinho, né? Um olho. No topo dessa pirâmide estão os poderosos deste mundo e vão fazer isso e vão acontecer. Mas, para usar essa mesma figura, eu diria que acima do topo da pirâmide está Jesus Cristo. É Ele quem possui poder. E aqui diz que Ele possui poder acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Em outras palavras, Jesus Cristo, Ele está acima de todo nome que possa ser mencionado nessa época, antes da consumação, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo de pecado e temos aí tantas organizações, estruturas, etc. A Bíblia diz, nesse século, mesmo agora, não existe ninguém que tenha um nome acima de Jesus Cristo. Todos estão submissos à voz de Cristo. E no vindouro, ou seja, depois da consumação do século, novos céus, nova terra, o paraíso, aqui, aquela maravilha que Deus tem planejado, mesmo neste momento, nós olharemos para Jesus e Ele está acima de todo o nome. E Paulo, ele ora dizendo, olha, eu estou orando para que Deus, através do Espírito Santo, ilumine os corações de vocês, para que vocês entendam a grandeza do poder de Cristo. Algumas pessoas se preocupam e prestam muita atenção na questão dos espíritos malignos, e aqueles que estudam e falam, não, existe entre eles uma hierarquia e um domina o outro, e lá no topo está a pessoa, né, de Satanás. Mas de acordo com esse texto, quem está no topo e tem autoridade sobre todos, inclusive sobre todos os demônios e espíritos malignos, é Cristo. É por isso que no Evangelho, Jesus Cristo dava uma ordem, e nem precisava gritar nada, ele dava uma ordem, e aí as legiões saíam amedrontadas. Lembra do cego lá na terra dos Gerazenos? Que estava lá nos cemitérios e todo mundo com medo e etc. E de repente Jesus Cristo chega e os demônios gritam, veio nos atormentar antes da hora, não nos mande para fora e tal, deixa a gente entrar nos porcos. E Jesus fala, vai. Eles entram e são centenas, milhares de porcos que se jogam no mar. E algumas pessoas pensam, mas por que Jesus Cristo permitiu? Por que a Bíblia registra esse diálogo? Eu poderia destacar aqui, para não gastar tempo com isso,
poderia citar aqui duas razões por que Jesus permite esse diálogo e ele está presente lá no Evangelho. Primeiro, para mostrar que Jesus tem um nome que está acima de todo nome e a sua autoridade, ela é inquestionável. Ele é Deus, Ele é Senhor. E a segunda coisa, alguém pergunta, mas por quê? Que maldade ter os porcos lá, de repente, todos eles serem possuídos e se lançarem no mar. Eu creio que ali tem uma finalidade, sim, primeiramente mostrar isso. Talvez se isso não acontecesse, as pessoas não teriam noção do poder de Cristo. Uma simples palavra, Ele comanda, ordena e milhares o obedecem. E a outra coisa muito interessante é que, presta bem atenção, até para entrar em um porco, em um animal, Satanás precisa da permissão de Cristo. Não fique confuso com isso. Dê glórias a Deus. Até para entrar num porco, o inimigo só faz isso se Jesus permitir. Tenha certeza, se Jesus não estivesse controlando com o seu poder e soberania a humanidade inteira, que ainda não conhece Cristo, porque quem tem Jesus, ele é morada de Deus. É o Espírito Santo que mora aqui. Mas pode ter certeza que se Jesus não estivesse comandando, Satanás já teria tomado conta de milhares e milhares de vidas. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo foi ressurreto dentre os mortos, assentou-se à direita do Pai e está acima de todo principado, potestade, nome nesse século vindouro. Agora presta bem atenção no 22 que diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Agora o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele nos une como corpo de Cristo. É por isso que falar da doutrina do Espírito Santo sem falar de Cristo, você não consegue entender a obra do Espírito. Falar do Espírito Santo falando apenas de dons e de frutos e de experiências e sonhos e coisas assim, você não compreende a grandeza da obra do Espírito. O que o Espírito Santo faz? Ele nos une através do seu lavar regenerador. Ele nos une em um só corpo. E nos unindo em um só corpo, Ele nos liga a Cristo. Ora, acompanhe o raciocínio. Se nós estamos pelo Espírito Santo unidos a Cristo e somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Repetindo, Jesus é a cabeça, nós somos o corpo dele por causa da ação do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz que todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, eu pergunto, se nós somos igreja, se nós somos o corpo vai até os pés. Então, como igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo e somos os pés de Cristo. Isso significa que em Cristo, através do agir do Espírito Santo, nós temos total autoridade sobre as trevas, sobre todo nome. Nós estamos aqui num momento de privilégio, de honra, que é o momento no qual, mesmo antes da consumação, nós podemos nos comportar como membros do corpo de Cristo. Pessoas que têm o Espírito Santo, podemos nos comportar como príncipes, herdeiros deste mundo. Este mundo é nosso, ele vai ser restaurado, é herança nossa. A Bíblia diz que os filhos dos justos herdarão a terra. Essa é a grande herança, porque nós somos corpo de Cristo. O Espírito Santo, então, ele
nos leva a ter essa intimidade, unidos com Cristo, que é a cabeça, e nos faz estar unidos uns aos outros. Nos faz estar unidos uns aos outros como corpo de Cristo. O Espírito Santo também é aquele que unge os ministros. Nós temos aqui Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versículo 28, que diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O 29 diz aqui, Paulo ele fala: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Isso é algo que nós temos, infelizmente, hoje. Tem muitos lobos vorazes com igrejas e templos bonitos que, na verdade, não estão querendo cuidar das ovelhas, eles estão querendo comer as ovelhas, se alimentar da gordura das ovelhas. Mas deixa estes lobos que Jesus já sabe o que vai fazer com eles. Mas aqui nós estamos falando da igreja de Cristo, de pessoas que realmente tiveram uma experiência com Ele. E o texto fala que o Espírito Santo constituiu os pastores, os bispos, os líderes. A palavra bispo aqui significa aquele que é responsável pelo grupo, aquele que está ali para servir. Nós devemos tomar cuidado. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com títulos. Se você é observador, já percebeu que nos nossos vídeos nós colocamos apenas o nome de quem está licionando. Nós não colocamos o título. Se ele é pastor, se ele é reverendo, se ele é doutor, se ele é mestre, se ele é o que for. Porque nós cremos que hoje existe esse aspecto. As pessoas estão muito preocupadas com títulos, e inventando títulos, e bispos, e apóstolos, e arcanjos. Meu querido, minha querida, o título que nós precisamos ter é o título de servos. Jesus ele falou: o maior é o que serve. Como é que eu sei que alguém realmente recebeu do Espírito Santo esta unção para ser líder do corpo? Eu sei primeiramente quando a própria igreja o reconhece, mas acima de tudo, através do espírito de servo. Um líder que está buscando o seu próprio interesse, um líder que tenta criar ao seu redor um ambiente, uma aura de importância e chama muita atenção para si. Esse definitivamente não é um bom sinal. O verdadeiro líder ungido pelo Espírito Santo, ele é antes e acima de tudo um servo de Deus, um servo de Cristo, um servo do Espírito e um servo das outras pessoas. Eu conheço um servo de Deus, não é pelo carro bonito que ele usa, pela casa imensa onde ele mora, não é pelas roupas caras, não é nada, não é. Eu conheço um servo de Deus quando eu o vejo realmente lavando os pés do seu próximo e numa disposição de servo. Atendei por vós outros e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E aqui o que nós acabamos de ler nos fala como o ministério é algo sério. É algo sério na presença de Deus. É um privilégio, mas é algo sério. Nós estamos servindo, nós estamos tomando conta da igreja de Cristo. Jesus, ele amou a igreja e comprou a igreja com o seu sangue, literalmente. O Verbo se fez carne, Deus se fez carne e recebeu sobre si
toda a sua própria ira. Ele recebeu sobre si mesmo o castigo que era nosso. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. A igreja ela é preciosa para o Senhor Deus. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. E quando nós vamos cuidar de pessoas que o Espírito Santo está trazendo para nós cuidarmos, nós devemos fazer isso com todo o amor, com todo o cuidado, com toda a reverência, porque cada vida que o Senhor coloca sob o nosso alcance, coloca ao alcance da nossa influência, cada vida, ela é preciosa, ela foi comprada por Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha só, você sabe que esse texto ele fala sobre os dons espirituais. E nós falamos que nós não iríamos gastar aqui, nesse curso, tempo falando especificamente sobre cada um dos dons, etc., porque sabemos que isso é algo que é constantemente colocado. Aliás, infelizmente, algumas pessoas pensam que a doutrina do Espírito Santo é só esse capítulo. Tem muita gente que pensa que não, a doutrina do Espírito Santo é esse capítulo aqui, e na verdade nós vimos que não, é imensa, porque a obra do Espírito Santo é a obra de Deus, é a obra eterna. Mas nesse versículo nós queremos destacar o seguinte: vimos ali que o Espírito Santo ele chama pessoas e os coloca em posições importantes para servir o rebanho, para cuidar, para apacentar. É um privilégio ser chamado para o ministério? Eu me sinto honrado de ter sido chamado para o ministério ainda criança. Eu tinha, 3, 4 anos de idade, já falava que queria me dedicar totalmente ao trabalho do Senhor. E fico feliz de Deus ter me dado esse privilégio. Mas lembre-se daquilo que a palavra de Deus diz: a quem muito se dá, muito também se cobra. É um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade. E é por isso que nós precisamos nos preparar, entender e fazer isso com carinho. Mas se naquele texto fala sobre a ação do Espírito Santo, sobre a liderança, o texto que agora acabamos de ler nos fala sobre a ação do Espírito Santo sobre toda a igreja. Sobre toda a igreja. O Espírito Santo ele distribui diferentes dons, diferentes talentos para todas as pessoas. Não existe ninguém que possa dizer: eu não tenho dom nenhum. Todos têm dons, habilidades. Nós já falamos da diferença entre dons e fruto. Fruto do Espírito, sim, todo mundo tem. É essa nova natureza, essa disposição que o Espírito Santo coloca no nosso coração para termos todas aquelas qualidades que nos tornam parecidos com Jesus. Agora, falando sobre dons especificamente, nós precisamos entender que, eu pelo menos tenho dito isso, respeito quem pensa diferente, mas eu tenho ensinado ao longo da minha vida que perguntar qual é o meu dom é a pergunta errada. Vou repetir. Perguntar qual é o meu dom é a pergunta errada. A pergunta certa é: qual é o trabalho que eu posso realizar para Deus? Percebeu a diferença? Uma coisa é perguntar qual é o meu dom. E tem gente que fica perguntando qual é o meu dom a vida inteira e não faz nada. Outra coisa é você perguntar qual é o trabalho, o que tem para ser realizado, o que eu posso fazer para glorificar o Senhor. E é interessante que, como eu falei, tem gente que fica perguntando, tentando descobrir o seu dom e não produz nada. E por outro lado, existem pessoas que perguntam qual é o seu trabalho e se dispõem a fazer, a evangelizar e vê uma necessidade, vai e faz.
E essa pessoa ela acaba exercendo muitos dons que às vezes ela não tem nem consciência. Vamos imaginar, é algo mais ou menos assim. Por exemplo, isso aqui é uma caneta. Como é que funciona, por exemplo, a minha vida quando eu chego no meu escritório pela manhã? Eu chego, sento e pego uma caneta e fico olhando para ela e pensando, bem, o que eu posso fazer com essa caneta hoje? Eu posso desenhar, eu posso escrever. É assim que a gente faz? Não. Eu chego no meu escritório e o que eu tenho em mente é quais são as atividades que eu tenho para fazer, qual é o trabalho que eu tenho para realizar. E se lá no meio do trabalho tem alguma coisa que precisa ser escrito, eu pego a caneta até sem prestar muita atenção nela e escrevo e faço. Assim são todas as atividades. Eu posso comparar o dom à caneta, ou seja, são as ferramentas que Deus nos dá para realizar a sua obra. Então, ao invés de ficar perguntando, mas qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Pergunte, qual é o meu trabalho? Como nós costumamos falar, nós levantamos as mangas da camisa e perguntamos, o que tem para eu fazer? Ou seja, qual que é o trabalho? O que eu posso fazer? O que eu posso realizar? E daí Deus começa a mostrar para você trabalho e Ele vai dando dons. Outra coisa que nós podemos aqui comentar a respeito dos dons que Deus dá para todos os membros da sua família é que os dons são muitos, A Bíblia diz que ao que tem, terá, se lhe dará e terá em abundância. Ao que não tem, até o que tem será tirado. A Bíblia também nos fala sobre a questão dos talentos. Um recebe 2, recebe 3, 4, cada um tem seus talentos. E depois, quem produz vai receber mais talentos ainda. Eu entendo que a vida cristã é desta maneira. Se você fica sentado lá no canto da sua casa, às vezes nem é no canto do templo, do salão, é lá no... Se você fica sentado lá na sua casa, olhando para cima e sem fazer nada, para que Deus vai te dar mais algum talento? Para que Deus vai fazer com que algo novo surja na sua vida? Se Ele já está olhando e sabe que aquilo que Ele já te deu está lá enterrado debaixo da terra, como na parábola. Mas se você é uma pessoa que está com o coração na presença de Deus, como nós já vimos, orando e pedindo, Deus, eu quero mais de Ti, o Senhor é o melhor dessa terra, Pai, enche a minha vida com a Tua presença. E você se dispõe a trabalhar, Deus Ele vai colocando diante de você novos desafios e ao mesmo tempo dando a você novos talentos. Isso significa que em determinada época da sua vida, um determinado dom, ele aparece mais, porque você está em uma determinada atividade, depois de algum tempo um outro, e assim por diante. Por exemplo, houve épocas na minha vida que eu trabalhava muito com crianças. Amo o trabalho com crianças. E as oportunidades que eu tiver, eu trabalho, mas eu trabalhei muito com criança. Que coisa linda quando você consegue encontrar um grupo de pequeninos aí de 3, 4, 5 anos, crianças pequenas mesmo, e começa a contar as histórias de Jesus, falar. É um talento. Aí houve outras épocas que, de repente, o trabalho, a tarefa que Deus tinha colocado na minha mão já não estava tão relacionado com aquilo, já era em uma outra área e, de repente, surge um outro dom. E a vida, ela pode terminar hoje. Se terminar hoje, o importante é, quando você for chamado à presença de Deus, ou quando Jesus encontrar, é encontrar você trabalhando. É o que a parábola nos diz sobre o mordomo fiel, que Jesus diz que feliz é aquele que, quando o Senhor voltar, encontrar trabalhando. Mas, como eu sei, a vida pode terminar hoje, ou Deus pode dar mais 1, 2, 10, 20, 30, 50 anos. Quanta coisa nós podemos fazer para o Senhor? Quanta coisa você pode aprender. Sabedoria, capacidade, inteligência, isso são dons, são talentos. É a ação do Espírito Santo.
você pode pedir, certo? Vontade de trabalhar, até isso, talvez a pessoa seja meio preguiçosa, não gosta, não quer, acomodada. Primeiro, confessa o pecado a Deus, que preguiça é pecado, e peça, Senhor, me dê energia, me dê a força do Espírito Santo para que eu possa trabalhar e usar todos os dons e talentos que o Senhor me tem dado. Então, o Espírito Santo, ele reúne toda a Igreja de Cristo, nos une a Jesus, que é o cabeça, e nos dá essa bênção, essa alegria, né? Essa bênção, essa alegria de podermos estar produzindo frutos, né? E sendo usado por Deus para fazer aquilo que Deus quer fazer. É maravilhoso isso. Deus, ele não precisa de nós, né? Eu me lembro, quando eu era criança, a minha mãe, ela fazia pão caseiro, né? Fazia pão em casa, né? Fazia a massa do pão. E eu era criança e ficava ali por perto. Aí, às vezes, ela pegava um pedacinho daquela massa e me entregava para eu fazer o meu pãozinho. Na verdade, era criança, né? Eu pegava aquela massa e amassava e punha no chão e fazia e enrolava, né? Ou seja, a minha mãe não precisava e nem ela queria pegar aquela massa que eu já tinha até passado pelo chão e colocar para assar, mas ela fazia isso para que, como criança, eu me sentisse participando daquilo que ela estava fazendo. Deus é esse Pai maravilhoso. O Espírito Santo faz da mesma maneira, ele age, ele está fazendo a sua obra, certo? Ele não precisa de mim nem de você, ele não precisa de nada para fazer o que ele quer, mas ele é aquele Pai amoroso. O Espírito Santo, ele gosta de estar conosco também, Jesus gosta de estar conosco. E é assim que Deus, o Deus triuno, nos dá o privilégio de podermos participar. E é isso que ele nos dá, atividades e tarefas. Então não jogue a sua vida fora, se coloque em oração e, como eu falei, ao invés de ficar perguntando, Deus, qual é o meu dom? Fala, Senhor, qual que é o trabalho que eu tenho para realizar? O que eu posso fazer? Me ajude a aprender coisas novas, me dá talentos novos. Eu tenho dificuldade em falar com as pessoas, então me ajuda. Você vai ver Deus fazendo maravilhas na sua vida. E, finalmente, o capítulo 5 de Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 27. Efésios, capítulo 5, apenas versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porém santa e sem defeito. Então veja só, esse aqui é aquele texto que você conhece, se não conhece, leia. Paulo, ele está falando acerca ele está falando aqui acerca do papel do marido e da esposa, e tudo mais, de como o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. E ele faz essa afirmação, né, que Cristo, ele morreu por nós e nos santificou, tendo nos purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lembre-se que quando a Bíblia fala lavagem da água ou faz alguma referência ao batismo, como nós falamos há pouco, esse batismo, esse lavar, é um símbolo, é uma representação do verdadeiro lavar regenerador, que é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então não pense que água, seja lá do Rio Jordão da Palestina, ou que a água tem poder de purificar alguém, ou que o ritual do batismo ele tem poder de purificar. Não. A Bíblia menciona
o batismo e Jesus nos orientou a batizar, isso é uma simbologia, um sacramento. O que é um sacramento? Um sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Vou repetir para gravar na sua mente aí a definição de sacramento e você compreender essa questão do batismo. Sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. No caso do batismo é um sacramento. Qual que é o sinal visível? O sinal visível é a água. Nós temos aqueles que batizam por imersão, aqueles que batizam por aspersão, aqueles que batizam por efusão, mas a água, seja a quantidade que for a água, ela é só um sinal visível de uma graça invisível. Qual que é a graça invisível? É o lavar regenerador do Espírito Santo. Em outras palavras, quando alguém se apresenta para ser batizado, o que ele está querendo é dizer o seguinte: eu quero agora de uma forma visível mostrar a todos e declarar, testemunhar que o Espírito Santo já atuou no meu coração e eu creio que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. E diz aqui que Cristo, então, através da obra do Espírito Santo, Ele nos lava, Ele nos preserva para nos apresentar perante Ele como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está nos preparando para este momento glorioso, para este encontro glorioso que nós teremos brevemente com Jesus Cristo. Creia, Jesus voltará em breve. O que significa falar que Jesus voltará em breve? Significa falar que Ele voltará muito antes do que você e eu imaginamos. E o Espírito Santo, então, é o próprio Deus fazendo essa obra tão maravilhosa que nós vimos ao longo dessas 24 aulas. O Espírito Santo ele está desde o primeiro versículo de Gênesis. Ele é Deus, igual em poder, honra e glória. Como vimos na primeira aula sobre a Confissão de Fé de Westminster, ele é igual em honra e glória, por isso deve ser amado, obedecido, adorado. O Espírito Santo não é menos de Deus do que o Pai e o Filho, no sentido de ser mais frágil. Nós clamamos a Deus, mas nós não precisamos fazer um ritual para que Deus venha até nós. Nas religiões demoníacas que tem por aí, as pessoas às vezes fazem alguns rituais para que os demônios venham. Existem igrejas onde as pessoas, não sei porquê, têm uma visão tão pequena do Espírito Santo que acham que precisa fazer um ritual para o Espírito Santo vir. O Espírito Santo ele não vem. O Espírito Santo ele está em tudo. Como nós já vimos, Ele é quem dá a vida a todas as coisas. Ele é o mantenedor da vida. É Ele quem nos dá força, é Ele quem nos dá alegria, é Ele que mantém esse mundo funcionando, é Ele que impede a humanidade de se destruir. Nós sabemos, existem guerras e mais guerras. Jesus falou, olha, isso é só o início, significa que eu estou próximo. Mas se não fosse o Espírito Santo, as pessoas já teriam se matado umas às outras. É o Espírito Santo que age, Ele está presente e a obra do Espírito é centralizada em Cristo. E a maior prova de que alguém tem uma vida cheia do Espírito Santo é que essa pessoa parece Jesus Cristo. A beleza de Jesus pode ser vista na pessoa cheia do Espírito Santo. Oh, querido, foi um prazer, para mim foi uma honra poder estar com você aqui nessas aulas, falando sobre um tema tão maravilhoso. E eu gostaria de encerrar com uma oração. E alguém pensa, olha, mas uma oração que
ficou gravada no vídeo, está lá no DVD, ou está lá no computador, ou tem algum valor? Bem, nós estamos orando agora, enquanto eu estou gravando. E você assistindo, mesmo que você assista essa aula daqui 10 anos, você pode fazer da oração que nós estamos gravando agora, fazer a sua oração. Então você vai estar renovando, orando também. Pai, nós louvamos a Ti por essas aulas, por essas 24 aulas. Louvamos a Ti, Jesus Cristo, pelo Teu amor. Louvamos a Ti, Espírito Santo, que nos conduz a todo entendimento. Louvamos a Ti, Deus triuno, Deus que é tão maior do que a nossa capacidade de entender. Nós louvamos-Te por tudo aquilo que o Senhor nos tem falado. E o que nós pedimos é encha a nossa vida com o Espírito Santo. Encha a nossa vida com a presença de Jesus. Pai, encha a nossa vida com a Tua presença. Tua palavra diz para bater, e nós estamos batendo na Tua porta e pedindo, abra a Tua porta para nós, Senhor. O Senhor diz para pedir, e nós estamos pedindo o Senhor na nossa vida. O Senhor disse para buscar, e nós estamos buscando. Senhor, sabemos que é pela graça, é pela misericórdia. Abençoa. Espírito Santo, traga entendimento para a Tua igreja, para todos os alunos que estão estudando. Dá-nos entendimento e usa esse curso que agora estamos concluindo, usa como bênção na vida desse meu irmão e dessa minha irmã tão queridos e na vida da Tua igreja, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.